presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, definiu durante reunião de líderes a pauta da casa para o início do ano legislativo. Os deputados retomam as atividades parlamentares na próxima segunda-feira. Motta pediu aos líderes da casa que as escolhas partidárias para as comissões continuem as mesmas do ano passado, com o objetivo de acelerar os trabalhos em ano eleitoral. A prioridade das escolhas para comissões ocorre conforme o tamanho de cada bancada. Por exemplo, o PL tem a Comissão de Saúde com o maior orçamento de 4,2 bilhões de emendas parlamentares. Já o PT deve manter as comissões de fiscalização e controle, finanças e tributação e direitos humanos, enquanto a União Brasil também permanece com a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A PEC da Segurança é uma das apostas do governo para este ano. Prevê a união dos sistemas de inteligência policial no âmbito federal, estadual e municipal. Os deputados Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança, comentou sobre essa pauta. Vamos acompanhar um trecho. Reafirmou a prioridade para a pauta da segurança pública e naturalmente, esse tema vai ser deliberado agora no início dos trabalhos legislativos, a partir de fevereiro. O presidente Hugo e os líderes decidiram que nós vamos fazer uma apresentação com relação à proposta de substitutivo que eu apresentei em dezembro do ano passado a todas as bancadas, para que elas possam avaliar, criticar e trazer algumas contribuições finais antes da decisão final por parte da comissão especial e depois, na sequência, a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Eu tinha apresentado para os líderes, mas não para as bancadas. O que eu vou fazer agora é uma apresentação às bancadas, ou seja, os deputados numa organização de bancada por bancada. Logo após o Carnaval, ou seja, na semana do dia 23, 24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, também falou. Vamos ouvir um outro trecho sobre o assunto. Composto as comissões e as votar dessas duas medidas provisórias, nós vamos começar o debate também nessas 2 semanas da PEC da Segurança. Foi outro debate que nós fizemos. O relator já marcou para a próxima terça-feira uma reunião comigo e o novo ministro da Justiça, e a tendência, o pedido que foi feito dos líderes do presidente da Casa é que a gente, até o Carnaval, com a aprovação na comissão especial no dia 23 de fevereiro. Foi esse o calendário que nós aprovamos. O acordo do Mercosul está dependendo, é prioridade das prioridades do presidente Hugo Motta e nossa do governo. Eu estou saindo para conversar com a ministra Gleice para agilizar a chegada do documento, do texto na Câmara, para poder ir para a comissão do Mercosul. O Arlindo ficou responsável e, a partir da comissão do Mercosul, ir para o plenário. O presidente quer que se vote o acordo até o Carnaval. Já o deputado Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, disse que o governo quer empenho na votação do acordo Mercosul-União Europeia. O tratado precisa ser aprovado também pelos parlamentares do novo bloco comercial, pelos parlamentos do novo bloco comercial. Lindbergh também falou sobre outras votações marcadas para a semana que vem. Que vão ser 2 medidas provisórias. Uma medida provisória muito importante, que é a Gás do Povo, que já, na verdade, as pessoas nas capitais já estão recebendo o botijão de gás. Então vai ser votado na segunda-feira. O presidente também falou que quer colocar para votar o acordo União Europeia-Mercosul antes do Carnaval, se possível. Para isso vai depender do envio da mensagem por parte do governo. A gente já está tratando disso, para o governo enviar o mais rápido possível. Vocês sabem que o governo também está estudando a possibilidade de mandar o próprio governo um projeto com urgência constitucional. Porque quando você manda um projeto com urgência constitucional, são 45 dias para ser apreciado. Esse é um tema tão importante que a gente acha que vai marcar um pouco esse primeiro semestre.
Yander Porcela e Vitória Bel. Férias acabando, hein? Recesso parlamentar, acabou-se o que era doce. Segunda-feira tá todo mundo de volta, ou pelo menos deveriam. A gente estava vendo o Lindbergh falando sobre a votação que deve acontecer logo, né, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Inclusive, mais cedo, eu conversei com a embaixadora da União Europeia aqui no Brasil. A gente vai mostrar alguns trechos dessa entrevista exclusiva em instantes aqui no Radar. Mas ela adiantou que está otimista com a aprovação, mesmo com o acordo travado, né, judicializado na Europa. Falou que está otimista aí para essa discussão que pode ser destravada, na opinião dela, nas próximas semanas ou nos próximos meses, num tempo um pouco mais curto do que seria a expectativa inicial. E elogiou bastante os diálogos que vem tendo com os parlamentares brasileiros, justamente para essa votação que também precisa acontecer aqui no nosso país. A gente viu ontem na reunião que ela está sendo pautada para logo, né, até depois do Carnaval. E, Vitória Bel, pautas do governo também em foco nas votações, pelo que a gente acompanhou dessa reunião, né? Pois é, exatamente. O presidente Hugo Motta aparentemente está dando prioridade para as pautas do governo e, inclusive, agora há pouco saiu já a pauta da semana e, de fato, Hugo Motta colocou na pauta de votação da segunda-feira, já no dia 2 de fevereiro, portanto, a votação da MP do Gás do Povo, da medida provisória que garante, então, o programa Gás do Povo, a continuidade do programa, que era também uma prioridade do governo. Então, esse deve ser o assunto da semana. Os restantes devem avançar ao longo das próximas semanas. Acordo União Europeia e Mercosul, além da comissão além da própria comissão do Mercosul, chefiada por Arlindo Chinaglia, que o líder José Guimarães mencionou, pelo regimento, precisaria passar por outras 2 comissões antes de chegar no plenário, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, pode tentar acelerar esse processo em acordo com os líderes no plenário. Então, se isso acontecer de fato, aí sim o acordo Mercosul pode já ter uma aprovação aí antes do Carnaval no plenário da Câmara, se forem puladas essas etapas na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Relações Exteriores. A PEC 6x1, que, na verdade, pode ser agora um projeto, a depender do que o governo vai propor, é quase que a terceira prioridade do governo nesse início de ano. A gente tem a MP do Gás do Povo, que é vencer o acordo Mercosul-União Europeia, e a PEC 6x1, que deve ser um dos temas da campanha à reeleição do presidente Lula. Como muitos projetos circulavam no Congresso Nacional com esse tema, o governo está avaliando a possibilidade, então, de juntar todas essas propostas, incluindo propostas tanto de deputados e senadores de centro, quanto a proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL, que foi a que ficou mais em voga, justamente pela ação da Érica Hilton nas redes sociais. O governo juntaria essas propostas em uma só e pediria urgência constitucional pela Câmara dos Deputados. Então, e o Hugo Motta está aí justamente mostrando que deve colaborar com o governo. A gente lembra que esse clima aí de bondade entre o Hugo Motta e o governo se dá principalmente porque, no fim do ano passado, o governo Lula deu um ministério para um indicado do presidente da Câmara, Hugo Motta, que até então não tinha nenhuma indicação na esplanada dos ministérios. Então, o Hugo Motta finalmente conseguiu colocar um aliado seu no Ministério do Turismo, o Gustavo Feliciano, que é filho do deputado federal Damião Feliciano. Roberta. Yander, o que dá para a gente esperar dessa volta também em relação à figura do próprio presidente Hugo Motta, hein? Roberta, o presidente Hugo Motta, ele também colocou a PEC da Segurança como prioridade, não só para fazer um agrado ao governo, mas porque ele também tem todo o interesse em aprovar essa proposta para deixar como legado da presidência dele, desse primeiro mandato dele como presidente da Câmara. Ele abraçou essa pauta da segurança, no ano passado chegou a fazer uma semana de votação de projetos relacionados à segurança pública na Câmara dos Deputados e agora então essa PEC que mostra, né, ali
um empenho do Hugo Mota nesse tema e que é algo mais abrangente, né, que mexe com todo o sistema de segurança pública no país. Então, em relação a essa pauta da PEC da segurança, o Hugo Mota garante a aprovação, mas ainda tem alguns empecilhos, porque o governo não concorda com o texto que foi apresentado pelo relator, o deputado Mendonça Filho, e tem várias ponderações a serem feitas. Então, deve haver ainda reuniões do Mendonça Filho com integrantes do governo, do Ministério da Justiça, do Palácio do Planalto, para tentar se chegar a um texto de consenso. Ainda não há esse consenso em torno desse texto da PEC da segurança. O presidente Hugo Mota, ele não colocou nessa lista de prioridades ainda o PL antifacção, mas também é um projeto que deve ser avaliado, né, depois da PEC da segurança. Hugo Mota, né, nesse ano, Roberta, ele vai tentar se cacifar para um segundo mandato à frente da Câmara dos Deputados. Ele está agora no segundo ano desse primeiro mandato. Em 2027 vai ter uma nova eleição para a presidência da Câmara e ele pode concorrer à reeleição. Só que no ano passado, vários políticos ali do Congresso, inclusive para os próprios aliados do Hugo Mota, avaliaram que ele saiu muito enfraquecido desse primeiro ano de gestão por aqueles episódios que a gente acompanhou da ocupação da mesa diretora, da cadeira dele por bolsonaristas e depois que protestavam a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e depois aquele episódio do Glauber Braga, deputado do PSOL, que também ocupou a cadeira de Hugo Mota protestando contra o seu processo de cassação. E aí teve todo aquele episódio de truculência da Polícia Legislativa da Câmara, inclusive com jornalistas. Então, Hugo Mota passou por alguns episódios de desgaste, ele também desagradou em diversos momentos o governo, em outros momentos a oposição, saiu ali como uma figura mais enfraquecida. Agora, ele vai tentar recuperar esse prestígio, se mostrar como presidente da Câmara forte para tentar se reeleger. E ele também, Roberta, quer eleger o pai senador, o Nabor Vanderlei, que é prefeito de Patos, cidade lá da Paraíba, vai concorrer ao Senado e o Hugo Mota quer o apoio do presidente Lula para eleger o pai. Então, também esses acenos todos nesse ano eleitoral têm a ver com essa possível eleição do pai dele ao Senado, Roberta.